boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Estamos aqui mais uma noite aí na sala da sua casa. Isso mesmo, por isso nós estamos nesse ambiente aqui mais próximo, para a gente poder ter assim, esse momento mais íntimo, estudando a palavra do Senhor, acompanhando o guia de estudos proposto para essas quartas-feiras, que é o livro Caminho a Cristo. Então, se você ainda não tem, recomendo que você consiga, que você pode baixar esse livro gratuitamente pela internet, para acompanhar junto conosco. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. E eu aqui quero estender o meu abraço a você, a sua família e a todos os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Estes que eu sei que em algum momento o Espírito Santo vai tocar no seu coração para você compartilhar o link com ele. Isso mesmo. Sabe por que nós estamos aqui nesse ambiente mais gostoso? É para ser mais íntimo, para você convidar seus familiares. Então aproveita agora, enquanto o Espírito Santo vai soprando aí no seu ouvido alguém, quem sabe um grupo de amigos do seu trabalho, porque o tema talvez seja para essa pessoa. Então tem esse momento, esse minuto missionário para você compartilhar este link nas redes sociais. E nesse momento tão especial, não estou aqui sozinho, estou com o meu amigo, o pastor Cláudio Omar. Boa noite, pastor Cláudio Omar, tudo bem? Boa noite, pastor Hernani, boa noite. Eu também estou muito feliz. Faz algumas quartas-feiras que eu não participava, né? Você estava fugindo, né? Não, pastor. Você estava ocupado, é diferente. Graças a Deus, o evangelismo e o trabalho da igreja, né? Houveram alguns compromissos, mas deu certo, hoje estamos aqui. Pastor Elias, nesse momento, deve estar nos assistindo também. Pastor Elias, obrigado aí por ter concedido o espaço hoje. Mas, pastor Hernani, é uma bênção, né? A gente compartilhar esse ensinamento que esse livro tem trazido a cada quarta-feira, né? Caminho a Cristo. Eu acho que nós estamos num crescimento também com o nosso público. Como disse o pastor Hernani, é impossível você ter estudado conosco desde o primeiro capítulo, tá chegando agora conosco nesse capítulo 9, e você falar assim, pastor, não aprendi nada. Não tem como não ter aprendido. Alguma coisa você aprendeu, e você também, juntamente comigo, com o pastor Hernani e o pastor Elias, você se encontra num crescimento, né? E esse crescimento é caminho a Cristo. Estamos caminhando para aprender sobre Ele. E como o pastor Hernani comentou antes com você, amigo, não perca a oportunidade. Vai lá, manda agora. Compartilha já o link, convida seu amigo. Já pensou? Ele fez um convite para você antes. Já pensou quem é a pessoa que você vai estar convidando? Não espere mais, faça agora isso. Pastor Hernani. Muito bem, enquanto a gente de repente aguarda esse momento de estudo, de repente você que ainda não pegou, né? Você fala, pastor, esqueci de pegar. Corre lá, pega e continue. Enquanto você vai ou estica o braço, eu vou convidar você a cantar conosco um hino que já vai preparando o nosso coração para o tema de hoje, tá bom? Então, nesse momento, eu convido você a, junto conosco, louvarmos o nome do Senhor e já ir colocando aqui os seus pedidos de oração, suas necessidades, seus agradecimentos, porque logo depois do hino, o pastor Cláudio Omar vai interceder a Deus pelos pedidos que aqui estão e estão também no seu coração. Então, cante conosco essa linda melodia em louvor a Deus nesse momento. Santo monte, e eu sei que
O livro de Mateus, ao registrar uma das palavras de Cristo, ele registrou um dos lindos versos que nós temos registrado também no nosso coração e na nossa vida. Acompanhe comigo, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai de amor, nós somos gratos a Ti, como eu tenho dito sempre no início das minhas orações, pela Tua bondade e pelas Tuas misericórdias, Senhor. Abençoe esse momento que estaremos abrindo, Senhor Deus, esse lindo livro escrito por essa autora maravilhosa Ellen White, Caminho a Cristo, e que nos conduza, nos ajude. E é possível, Senhor Deus, eu creio nisso, que neste momento, seja através das gravações que ficarão nos nossos canais, ou por esse momento agora, existem pessoas que precisam tomar uma decisão, Senhor Deus, em Te servir. Pessoas que já estão Te seguindo, Senhor Deus, já entregaram a vida para Ti, mas ainda, Senhor Deus, não estão envolvidas com o serviço. E a proposta do estudo de hoje envolve o meu serviço, a minha entrega também, Senhor Deus. Permitir que o Santo Espírito atue na minha vida e me use como instrumento para a salvação de outras pessoas. Pai de amor, eu clamo por isso, por favor, que Teu Santo Espírito possa nesse momento, com essa espada que é a palavra, tocar, Senhor Deus, em cada coração e possa, Senhor Deus, levantar missionários, como diz o assunto do livro hoje, do capítulo 9. Pai de amor, abençoa Teus filhos, abençoe o pastor Hernani, também peço Tuas bênçãos sobre minha vida nesse momento, tanto, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, como também pelo nosso testemunho. Que Tu possa abençoar as pessoas que vão estar acompanhando neste momento, este encontro, este culto. Por Jesus Cristo, amém. Amém. Então, você que já está aí, está acompanhando conosco, nós estamos no capítulo 9. E o tema do capítulo 9 é o prazer de testemunhar. Um assunto maravilhoso. E eu quero ler um texto da Bíblia antes de começarmos a ler, nos concentrarmos no capítulo, que está em Atos capítulo 1, verso 8. E vai dizer assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós usamos sempre, invocamos esse texto, quando estamos falando de receber o poder do Espírito. Mas eu gostaria de dar ênfase hoje na nossa missão ao recebermos o poder do Espírito, que é sermos testemunhas. Então, você e eu, pastor Cláudio Omar e eu, pastor Elias e nós, fomos convidados, convocados para sermos testemunhas. E aí a pergunta é, testemunha do quê, né, pastor Cláudio Omar? Testemunhar o quê? E eu quero começar aqui
trazendo um texto que eu achei maravilhoso do livro, que está no 2º parágrafo aí, que diz assim: a alegria do nosso Salvador está em erguer e redimir homens e mulheres que caíram. Para isso, ele desprezou a própria vida, suportou a cruz e a humilhação. Assim também os anjos estão empenhados em proporcionar felicidade às pessoas. Nisso eles se alegram. Então, quando Jesus nos pede para testemunhar, pelo que eu entendo aqui, esse prazer é o prazer de compartilhar com as pessoas como Cristo nos redimiu, não é isso? Deixando o seu exemplo. Então, eu percebo aqui, pelo menos eu vejo que a alegria de Deus não está em julgar, não está ali em cobrar a justiça, não que isso não seja importante, mas o texto nos diz que a alegria de Deus está em erguer homens e mulheres caídos, e Ele desceu até nós para fazer isso. Não é maravilhoso, pastor Claudiomar? Nós somos maravilhosos, né, pastor? Eu acho que isso é transformador também, né? Deus tem usado a bênção, né? Essa alegria de servir para transformar. Eu tenho sempre comentado, né, tanto com meus estudantes, também com aqueles que trabalham comigo, que esse serviço é um serviço de 2 vias, sabe? Para você que é motorista, sabe quando você pega aquela rodovia que não é uma via que vai e outra está voltando. Então, no trabalho missionário, tem a experiência que você vai receber ao fazer, também as bênçãos, e tem aquilo que você vai derramar sobre as pessoas. Então, eu acho que essa alegria de servir é maravilhosa. Eu queria compartilhar, eu percebi que o primeiro parágrafo, você já foi para o 2º, mas eu separei algo muito importante aqui no primeiro parágrafo. Por favor, compartilha com a gente. Mas olha só, primeiro parágrafo, para você estar acompanhando no livro, página 49, tá? Deus, diz ela, é fonte de vida, anota isso, acho muito lindo, luz e alegria do universo, como raios de luz solar, como correntes de água jorrando de uma fonte viva. Assim, as bênçãos que procedem de Deus alcançam a todas as criaturas. Eu acho interessante a comparação, pastor Hernani, que ela apresenta. Deus é uma fonte de vida. Daqui a pouco ela apresenta assim, não, ele é uma fonte também de água, que está ali para jorrar. Essa não foi essa conversa que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana? É verdade. Ele falou assim, que ele era a fonte da água da vida, e quem tomar dessa fonte também se tornará uma bênção, uma fonte para outras pessoas. Existe um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Para você que não conhece, te aconselho, procure, baixe o livro, entre lá no site Centro White, você vai conseguir baixar esse livro também. No primeiro capítulo desse livro há um parágrafo, e eu separei o que eu queria compartilhar com você. Eu sei que nós estamos estudando aqui o caminho a Cristo, mas eu acho muito lindo essa ideia inicial que a autora passa no capítulo 9, no prazer de testemunhar, quando olhamos como Deus é fonte de vida e também é fonte de bênção. E quando Ele te convida para que você participe da pregação do Evangelho, é para que você também se torne fonte de vida para outras pessoas e bênção. E olha só o que ela comenta. Está no primeiro, deixa eu colocar aqui a referência para você, Desejar Todas as Nações, o capítulo 9, o 4º parágrafo, tá? E diz assim, escute, anote aí. Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus. Qual? Amor. Todavia permanecem os traços de suas mãos. Isso aqui, pastor, eu me empolgo ao ler isso aqui que eu vou ler para vocês. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Praticamente quase 6.000 anos de pecado. E ainda, você encontra na natureza a glória e a excelência de Deus manifestada. E ela continua dizendo assim, não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Você percebeu? Tudo que Deus criou para servir.
E o homem que Deus criou, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, depois de 6.000 anos de pecado, como é que nós se encontramos nessa história? Mas ela continua, pastor Hernani: folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida, sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir. E animal e homem servem, por sua vez, a vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam a sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a 1000 mundos. O próprio oceano, a origem de todas as nossas fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe acendem ao seio caem em chuveiro para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Com esse texto que eu terminei de ler para você, a pergunta que eu faço, não somente para você, mas também como para mim, pastor Hernani: se tudo que Deus criou para servir, eu e você estamos servindo para quê? Esse é o propósito da leitura desse capítulo, o prazer de testemunhar, não a obrigação. Foi para isso que Deus tanto chamou eu como você. Pastor Hernani, eu te pergunto, tem sido a tua vida também uma vida de serviço ao próximo? Não é esse o nosso chamado? Foi para isso que Deus nos chamou, né? E tem um texto aqui que é bem marcante. Ele está aqui na página 77, diz assim: quando o amor de Cristo está no coração, como um bom perfume, ele não pode ficar escondido. Sua santa influência é sentida por todos os que entram em contato com ele. O Espírito de Cristo no coração é como uma fonte no deserto que, com suas águas, refrigera todos e desperta naqueles que estão prestes a perecer o desejo de beber da água da vida. Aqui, o senhor já tinha, pastor, falado sobre a mulher samaritana aqui, onde fala que Jesus ofereceu para ela água e falou que nela se faria uma fonte. E realmente a história mostra que aconteceu, porque quando os discípulos chegaram, que elas saíram, ela não conseguiu guardar só para ela o que ela recebeu, e foi pouca coisa, né? Não teve... Eu, pelo menos, quando pensamos no capítulo 4, você não tem Jesus trabalhando um conteúdo teológico com ela. Quando ela tenta entrar no assunto teológico e pergunta se aqui é no Monte Gerizim, é em Jerusalém, Jesus já fala assim: olha, chama teu marido. Então, quando ela tenta entrar numa discussão filosófica sobre o tema, Jesus traz para o prático e traz para a vida dela. E quando Jesus revela o que está acontecendo na vida dela, ela vai e compartilha com as pessoas o que aconteceu com ela. E eu acho isso fantástico, porque o testemunhar não é doutrinar, testemunhar não é catequizar, testemunhar é compartilhar com as pessoas a sua experiência de transformação. Como essa mulher que nós estamos falando aqui, a mulher samaritana fez, ela está compartilhando com a aldeia de Samaria o que Jesus representa para ela. Isso é maravilhoso, porque ela ainda fala assim: olha, ele tem falado tudo sobre a minha vida, não seria esse o Cristo? E o texto vai dizer que muitos, aquela aldeia quase toda, foi lá para conhecer Jesus. Então, o testemunho, ele é algo, como o pastor Cláudio Omar falou, que não é a obrigação. Testemunho é o florir de uma vida que tem Cristo. Como está escrito aqui no livro. Quem tem Jesus no coração é como uma essência de perfume. Não tem como guardar. É sentida onde a pessoa vai. Por isso, meu querido amigo, minha querida amiga, para nós que fomos transformados, é impossível você não testemunhar. Porque você tem cheiro de Cristo, você tem cheiro de transformação, você exala algo que não é seu, é do céu para você. E tudo que a gente precisa não é explicar para as pessoas sobre as 2.300 tardes e manhãs, não que isso não seja importante, é importante isso sim, mas o testemunho não é doutrinação. Testemunhar
é compartilhar da experiência com Cristo com outra pessoa. A doutrinação vem depois, o explicar das profecias vem depois. A primeira coisa é o compartilhar da transformação que Jesus causou na sua vida. Não é isso, pastor Claudio Omar? Eu quero aproveitar, pastor, logo abaixo desse parágrafo que o senhor terminou de ler para a gente, está escrito assim, ó: o amor que tivemos a Jesus se manifestará no desejo de trabalhar como Ele trabalhou, para a bênção e reerguimento da humanidade. Eu preciso aproveitar a sua fala sobre o perfume, né? Aproveitei nesse texto também. O que eu preciso pregar? A minha primeira pregação, eu sou a primeira pregação. Eu até separei um texto sobre isso, pastor. Você encontra em 2 Pedro, anote aí esse texto para você que futuramente quer compartilhar isso também com seus amigos ou na sua igreja, né? 2 Pedro, primeira carta, Epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 9. Olha o convite que Pedro ele está fazendo a cada um de nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, pastor Hernani, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, olha o propósito de toda essa introdução que ele fez, que você é raça eleita, é povo escolhido, é nação santa. Para quê? Com qual propósito? Ele explica: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, em primeiro lugar, a sua missão é declarar, é falar o que Deus tem feito na sua vida. Ele te chamou das trevas e te levou para a maravilhosa luz. E não tem outra forma de você compartilhar isso olhando para a vida de Cristo e compartilhando com as pessoas, com teus amigos, com as pessoas que vivem dentro do seu lar, o que Ele fez por você. Eu quero aproveitar ainda, nesse próximo parágrafo, diz assim, ó: a vida do Salvador no mundo não foi uma vida de comodidade e dedicação ao próprio eu. Ao contrário, labutava com esforço persistente, fervoroso e incansável pela salvação da humanidade perdida. É justamente isso que Pedro está nos explicando. A própria vida dele, ele usou em razão do seu próximo. Eu gosto muito de trazer essas reflexões, pastor, e fazer apelos também. Pergunto assim: e a minha vida está sendo usada dessa forma? O exemplo que Cristo me deixou, ele só está trazendo transformação na minha vida, ou essa transformação está atingindo outras pessoas, está alcançando outras pessoas, pelo meu falar, pelas minhas ações? Porque olha como é que é um efeito dominó. Se a vida de Cristo trouxe transformação na sua vida, automaticamente a tua vida vai produzir transformação na vida das pessoas que vivem ao seu redor. Não tem como isso não acontecer. Então, se dentro desse processo do caminho a Cristo, né, a vida dele transformou a sua e a sua vida estagnou, parou, não há um movimento, como disse Pedro, as pessoas não perceberam o que ele realizou na minha vida, que ele me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz, nós estamos com um problema aqui. Então, nós precisamos dar uma olhadinha no que está acontecendo na vida, porque eu preciso retornar para Cristo. E preciso que, como disse o pastor Hernani antes, que o que ele fez por mim seja um perfume. As pessoas precisam sentir esse cheiro agradável. Não é isso, pastor Hernani? É isso mesmo. E tem aqui uma parte, pastor Claudio Omar, que vai dizer o seguinte, ó: o esforço para levar bênçãos aos outros resultará em bênção sobre nós mesmos. Então, quando eu me esforço para ser bênção para alguém, você é abençoado por Deus. Isso, eu gosto muito dessa dinâmica, né? Quando você faz o bem para alguém, você está fazendo o bem também para si mesmo. Tem um outro texto que vai dizer assim também, olha: esta é a honra mais elevada e maior das alegrias que Deus pode conceder ao ser humano. Os que se tornam desse modo participantes da manifestação do amor são levados a mais perto do seu Criador. Quando nós fazemos bem às pessoas, é como se estivéssemos nos aproximando de Deus
pela função que temos. E aqui a gente pode trazer a ideia de Gênesis, né? Gênesis 1, quando Deus faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a semelhança de Deus é algo que nós nos tornamos com o tempo, né? Nossas ações nos tornam semelhantes. Eu estava conversando com o professor Lineu aqui, o maestro da nossa igreja, e o filho dele toca cordas, né? O violão, a guitarra, o contrabaixo. E é interessante que se você pega assim, quando os dois estão se apresentando, as expressões faciais são semelhantes dos dois, quando um está tocando e quando o outro está tocando piano e quando o outro está tocando ali o instrumento de cordas. Apesar que o violão, o piano também é um instrumento de cordas, mas quando eles estão, as expressões são semelhantes. E aí você vê que o Julien é semelhante ao maestro Lineu, são filhos, mas se tornam mais semelhantes ainda. Então, assim, quando nós fazemos aquilo que Deus faz por nós, nós tornamos semelhantes a Ele, né? E eu quero pegar aqui uma outra parte do texto que diz assim, eu gosto muito desse texto, já vi ele em muitos lugares, mas eu quero trazer para você aqui, que diz assim, ó, Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho e todo o trabalho de ministrar amor. Poderia ter usado outros meios para cumprir seu propósito. Mas em seu infinito amor, Ele preferiu nos tornar seus cooperadores, juntamente com Cristo e os anjos, para que pudéssemos partilhar das bênçãos, da alegria e do enlevo espiritual que resultam desse ministério altruísta. Então, meu amigo e minha amiga, quando nós procuramos ajudar as pessoas, nos esforçamos para abençoar as pessoas, sendo a bênção na vida das pessoas, Deus nos abençoa. E quando você separa um tempo para ajudar alguém, você está sendo semelhante a Deus. Você está cooperando com Deus no trabalho de salvar. Não quero me alongar muito, mas eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção. Alguns cristãos têm uma vida um pouquinho azeda e amarga, porque eles não estão mais preocupados em ser bênção para as pessoas. Eles querem ser bênção para si mesmos. E o trabalho é diferente. Você precisa abençoar alguém para ser abençoado. Você precisa ajudar alguém para ser ajudado. A satisfação do cristão que tem Jesus no coração é fazer alguma coisa por alguém que ainda não conheceu a Cristo. E quando nós achamos que conhecer a Cristo é suficiente, acabamos vivendo uma vida que não é de acordo com o que Deus espera de nós. Então, você quer ter uma vida mais feliz? Seja uma bênção para aqueles que estão pedindo uma bênção. Não é isso, pastor Claudio Mar? Deixa eu aproveitar, pastor. Para você que está nos acompanhando, também está participando, né, desse culto dessa noite, escrevendo aí nos comentários, vou pedir um favor para você. Coloca nos comentários se você tem sido uma bênção ou não. Eu quero ser uma bênção e eu sou uma bênção. Porque eu quero que você também pense, se você é uma bênção de vida, uma bênção de transformação, e o seu exemplo, o seu testemunho tem abençoado outras pessoas, coloque no comentário, sou uma bênção, pastor. Deus tem feito de mim, a minha vida, uma bênção. Coloque que nós queremos orar por você, que tem também se envolvido nesse ministério de abençoar pessoas através da sua vida. Pastor, você citou um texto que eu até, cara, olha só, eu tinha marcado aqui. Eu sabia que você tinha marcado, eu tinha certeza que você tinha marcado esse texto, mas desculpa, eu não resisti. Eu falei assim, gente, eu falei assim, esse é o texto que eu quero comentar com você. Eu lamento mas o muito. comentário do pastor Hernani foi fantástico. E olha, eu só queria retornar um pouquinho na parte do texto. Deus deveria ter confiado aos anjos celestiais. Deus poderia ter confiado aos anjos celestiais a mensagem do Evangelho. Mas se Ele não confiou aos anjos e confiou a você, já se perguntou o motivo disso? Por que Deus confiou aos seus filhos a pregação do Evangelho? Ele já poderia ter resolvido isso? Já poderia ou não, pastor Hernani? Deus teria várias formas de ter resolvido a pregação do Evangelho no mundo há muito tempo. Nem precisaria desse tempo todo, né, que a gente está vivendo aqui. Não, então, se Ele não pegou este caminho, mas chamou você para participar, conhecendo a sua limitação, às vezes a nossa falta de capacidade que muitas vezes achamos que temos,
Eu te pergunto, por que Deus convidou você para pregar o Evangelho e não permitiu que os anjos fizessem isso? Com certeza eles já deveriam ter terminado, ou teriam terminado. Você já parou para pensar nesse assunto? Eu queria perguntar para o pastor Hernani, eu sei que nós não combinamos isso, mas pastor Hernani, na sua opinião, por que Deus confiou ao homem e não aos anjos a pregação do Evangelho? O que o homem ganha com isso? Nós, tanto você que está nos acompanhando, você que ainda não pregou para ninguém, o que nós ganhamos com isso? Antes da sua resposta, eu preciso... Não, peraí, você me perguntou e agora você não vai deixar eu responder? Não, pastor, segura aí, eu tenho mais uma informação que eu quero compartilhar com eles. Algum tempo atrás, eu estava no site das Nações Unidas, eu estava procurando uma informação, a quantidade de pessoas que nascem no mundo, né? E eles apresentaram uma informação da Índia, 83 milhões de pessoas nascem na Índia por ano. E aí, se assustou? Eu não. É muita gente, pastor. Você falou na Índia, eu já pensei aqui na China, já pensei aqui no Brasil, já pensei em tanto lugar. Agora, pastor, falando só da Índia. Agora, eu também fui atrás dessa informação. Quantas pessoas, estou falando agora em nível de igreja adventista, são conduzidas a Cristo a cada ano, né? Em torno de 803 mil pessoas, né? Para 83 mil. Amigo, quando terminaremos a pregação do Evangelho? E foi nesse pensamento que eu quero fazer essa pergunta. Praticamente é quase impossível aos olhos humanos, eu e você, concluímos a pregação do Evangelho. Diante da quantidade de pessoas que temos hoje, que habitam na nossa terra, né, e que nascem a cada ano também. A pergunta é, diante dessa informação, desses dados que eu estou mostrando, pastor Hernani, por que Deus então colocou isso nas nossas mãos? Porque parece impossível. Por que pregamos o Evangelho? Por que é tão necessário o ser humano ir pregar o Evangelho? Eu acho que faz parte do conteúdo desse capítulo também, essa sua resposta. Me ajuda, pastor. Bom, pelo menos pelo que eu entendi aqui, Deus ele convidou o ser humano porque o ser humano tem uma experiência para compartilhar. Os anjos não têm uma experiência de redenção. Os anjos não sabem o que é ser salvo por Cristo. Os anjos não sabem. Os anjos não sabem o que é ver o seu Salvador morrendo no lugar deles. Os anjos não tiveram isso. Então, quando Deus me deu esse privilégio, essa responsabilidade, Ele não está pedindo para que eu compartilhe algo que eu não sei, que eu não tenho. Deus, Ele conta com o ser humano porque Ele salvou o ser humano. Então, eu sei o que Jesus fez por mim. E eu entendo o que Ele é capaz de fazer por mim. Eu sei de onde Ele me tirou. E com isso eu posso compartilhar com pessoas que de repente tiveram uma experiência como a minha, que Jesus pode transformar a nossa vida. Os anjos não poderiam ter esse testemunho. E eu acredito que por isso que Jesus escolheu ao senhor, pastor, a mim e a cada pessoa que nos assiste hoje. Deus não chama quem não tem uma experiência com Ele para compartilhar. Ele chama você que foi transformado. Ele chama você que foi batizado, você que Ele buscou das trevas e tem arrastado para a luz dEle. É você que foi chamado para testemunhar junto com a gente. E testemunhar não é só falar do que Deus pôde fazer na vida de alguém, é falar do que Deus pôde fazer na sua vida. E aí, pastor Cláudio Almar, imagina só, a gente tem esses números tão grandes, né? Se o pai de família testemunhasse para os seus filhos como Deus tem cuidado, talvez nós alcançaríamos muito mais pessoas. Se cada um falasse para o seu colega de trabalho dessa transformação, nós alcançaríamos muito mais pessoas. Se cada mãe ensinasse aos seus alunos, se cada um ensinasse ao seu grupo, eu acredito que esses números tão grandes, eles se tornariam pequenos. O que nos falta hoje é se compartilhar da experiência, sabe? É o que Deus fez por mim e o que Deus pode fazer pelo outro também. Interessante que Deus, Ele nos convidou, né, a viver essa experiência para que continuássemos dentro do caminho dele. E essa experiência de testemunhar e falar, ela
ela nos possibilita continuar do lado dele, de joelho. Quantas vezes, né? Já conheci história, já vivi essa história também, de a gente estar naquela crise espiritual, né? No sentido assim, batalhando, sabe? Para manter-se do lado dele. E aí você busca de uma forma, busca de outra, e às vezes é lá numa visita. Naquela visita que você faz naquela casa, ela te conta uma história, você compartilha a sua, e a sua fé vai se erguendo e vai se levantando também. Amigos, precisamos pregar o Evangelho, não somente com um propósito para que Cristo volte logo, mas também para mim e para a tua salvação. É um dos motivos que Cristo confiou a você e também a mim a pregação do Evangelho. Envolve a nossa salvação, a minha salvação. Olha, pastor, tem um texto aqui que vai dizer assim, que é a base do que o senhor falou. À medida que cumprimos o propósito divino original, é que a vida se torna uma bênção para nós. Então, igual o senhor estava falando, testemunhar nos mantém no caminho. E é isso que o livro aqui está nos afirmando. À medida que nós cumprimos esse propósito, nós somos firmados no caminho, né? Nós somos firmados no caminho do Senhor. E hoje, quem sabe, seja um dia da gente repensar a nossa vida espiritual, sabe? Não vida espiritual assim, do que algo individual apenas, mas algo mais social, por exemplo. Às vezes nós amamos dar estudos bíblicos, mas não amamos fazer amizade com as pessoas que nós damos estudos bíblicos. Então, o interesse é assim, eu conheci pessoas que falam assim, eu amo ministrar estudos bíblicos, eu amo fazer isso, mas ela não gosta da amizade com os alunos. Prefere o seguinte, não, eu dou o estudo, trago para a igreja, ele faz parte, é um membro da igreja agora eu vou atrás de outras pessoas. Mas eu não vejo o ministério dessa forma. Eu vejo que nós estamos caminhando para a eternidade. Então, eu não estou testemunhando para trazer alguém para a igreja, eu estou testemunhando para trazer alguém para Cristo. E com essa pessoa eu vou viver a eternidade com ela. Então a importância do testemunho, eu vou repetir isso, porque isso é importante, você gravar aí na sua mente. Testemunhar não é doutrinar. Testemunhar é apresentar a obra de Cristo em sua vida para outra pessoa. E este é um prazer, porque você não está ensinando sobre alguém, você está compartilhando o que esse alguém fez em você, por você, e continua fazendo em nós, não é isso, pastor? Quero compartilhar, pastor Hernani. Até algum tempo atrás, uma entrevista aqui com o pastor Rodrigo Silva, eu participei dessa entrevista, até fiz esse comentário, né? Estava participando de um treinamento. A gente falou sobre discipulado, não é isso? Discipulado. Estava fazendo um treino. Desculpa, mas se de repente o pessoal tiver curiosidade, essa live está aqui no acervo. É verdade. Pode procurar lá e ela vai entender, quem sabe, um pouco melhor, né? Acho que foi um aprendizado muito gostoso ali, aquele bate-papo que tivemos, tanto eu, o pastor Elias, o pastor Hernani, com o doutor Rodrigo Silva, né? E eu recordei naquele momento de uma história que novamente me veio à mente aqui. Estava realizando um treinamento em uma cidade de Minas Gerais, Teófilo Otoni, e uma pessoa muito animada, sabe, bem missionário mesmo, ele fez um comentário comigo, no meio da palestra, né? Levantou a mão e falou assim, pastor, hoje, atualmente, eu tenho 16 pessoas estudando a Bíblia comigo. Eu fiquei muito feliz, eu perguntei, como é que você está organizando isso? Ele falou, é sábado e domingo. Eu logo pensei, se ele está estudando no sábado e domingo, são 16 pessoas, eu tive que perguntar para ele, falei, quanto tempo que se leva em cada estudo desse? Ele falou, de 20 a 30 minutos, terminou, já corro para outra casa. Na hora, eu tive que fazer o comentário, eu falei assim, amigo, veja só, o convite de Cristo, a grande comissão diz assim, ide e fazei discípulo. E esse discípulo que nós somos convidados a fazer, é através do nosso testemunho, da nossa convivência com Ele. O estudo bíblico, realmente ele tem como um propósito, essa parte da doutrinação, mas você pode aproveitar o estudo, eu comentando isso com ele, para fazer a aproximação. Falei, quem sabe, em vez de você ter 16 estudos no sábado e no domingo, você possa diminuir a quantidade, em vez de ter
30 a 20 minutos, aumentar para 1 hora e ter um momento de bate-papo com essa família, de conversa, de conhecer um pouco a história deles, ou através do estudo, você contar a tua própria história. A cada momento que o estudo apresenta, você compartilhar com eles também a luta que você teve ao viver aquela experiência do assunto que está sendo apresentado. Nós perdemos a oportunidade. Para você que hoje ama e gosta de dar estudo bíblico, eu gosto muito de pensar, pastor Hernani, que o estudo é uma ferramenta que nós temos, além de apresentar uma doutrina e as verdades bíblicas. Mas, amigo, olha só o que Pedro nos deixou. Eu vou reler para você. Diz ele para a gente assim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O estudo é necessário, a doutrina realmente ela é necessária para a compreensão da pessoa, o que é a verdade. Mas entenda, você é o primeiro livro que precisa ser aberto. Sua história, sua vida e o que Deus tem feito através de você e por você na vida de outras pessoas também. Não esqueça disso. Gostei muito, pastor Hernani, aí dessa parte do texto que o senhor apresentou. Eu posso só, aproveitando o link para te jogar esse próximo texto? Pode. Um dos temas desse capítulo 9, esse prazer de servir, ele apresenta nesse período, nessa parte da nossa vida, que estamos servindo e trabalhando para Deus, haverá alguns momentos de lutas. Eu queria ler essa partezinha rapidamente. Leia. Pela comunhão, para você, se você quiser se localizar, se você precisa localizar onde nós estamos lendo no livro, pastor, na minha aqui eu percebi que eu estou na versão ainda, Caminho a Cristo, não nessa versão nova, estou na outra, posso localizar depois na nova versão, mas quem está me acompanhando com aquela antiga versão ainda, na página 79, no parágrafo 3, tá ok? Você vai encontrar o texto bíblico, 2 Coríntios 8, 9, se você quiser localizar para mim, pastor. Eu vou procurar aqui. Tá? Diz assim, pela comunhão dos sofrimentos de Cristo, somos levados a uma relação de intimidade com Ele. Repito, pela comunhão dos sofrimentos de Cristo, somos levados a uma relação com Ele. Cada ato de renúncia própria, em benefício de outros, rebustece o espírito de beneficência no coração do benfeitor, do beneficiador, ligando-o mais estreitamente ao Redentor do mundo, o qual, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos, trouxesse riqueza para você. Interessante que os sofrimentos dele abençoam você, tem abençoado você. Então pode também ter certeza que as lutas que você vai ter na sua vida, as batalhas e o próprio sofrimento, às vezes não está relacionado à tua vida. Olha aqui para mim. Ela está relacionada, às vezes, essa permissão de Deus por essa prova está relacionada às pessoas que vivem ao seu redor, para que através também da sua fé, da sua confiança, elas possam conhecer o Salvador. E através do sofrimento dele, que hoje nós temos comunhão com Ele. Também te apresenta esse texto aqui que se encontra em segunda carta de Pedro, capítulo 4, verso 12. Né? Pedro faz um convite para a gente. Né? Convite não, ele faz uma colocação. Tem alguma coisa estranha que você está vivendo? Parece que está no meio do fogo. Ele fala assim, calma, é que o Espírito Santo está repousando sobre você. Então, amigo, o sofrimento de Cristo, se tenha ajudado você nas batalhas, é possível também que Deus esteja usando as tuas batalhas para fortalecer a vida de outras pessoas. Pastor Hernani. Pastor Cogama, a gente está chegando ao fim. É verdade. Já está terminando aqui o nosso tempo, né, o nosso momento, respeitando aí o tempo que a gente determinou para isso. Eu estava aqui, de repente, preocupado, o que você pode estar entendendo disso, falando, pastor, mas não é para dar estudo bíblico, né? Não foi isso que nós falamos. Nós falamos o seguinte, o estudo bíblico é importante, só que ele é a segunda coisa que a gente faz, é o segundo passo. O primeiro passo é testemunhar do amor de Jesus, da transformação. Dificilmente estudamos a Bíblia com profundidade com pessoas que não têm confiança uma com a outra. Então, por isso, a importância de você criar um relacionamento, criar uma aproximação.
tá certo? E vai dizer, pastor, mas e depois? Aí vem um texto aqui que está na página 81, que vai dizer assim, olha, a igreja de Cristo é a agência designada para a salvação do ser humano. Sua missão é levar o evangelho ao mundo. E essa obrigação repousa sobre os ombros de todos os cristãos. Eu quero aqui, trazendo minhas últimas palavras dessa noite, dessa nossa conversa sobre esse capítulo, dizer a você o seguinte: a igreja foi escolhida por Deus para ser o local de ensino para a salvação. A igreja foi. Então, meu querido amigo, minha amiga, presta atenção no que eu vou te dizer. Presta bem atenção. O nosso testemunho, e isso é uma responsabilidade, tá? Ele precisa ser a nível de atrair as pessoas para Cristo. Cuidado para o seu testemunho não ser sobre o que você tem feito para Deus. Nosso testemunho tem que ser o que Deus tem feito para nós. E quando as pessoas entenderem o sacrifício de Jesus por nós, eles vão querer te acompanhar onde você for. O que tem espantado as pessoas é quando nós apresentamos o nosso sacrifício por Cristo. Então, seja sábio, valorize o que Deus tem feito na sua vida e o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer e a transformação que Ele está causando em você, mais do que os sacrifícios que você tem feito para se manter fiel a Cristo. E eu tenho certeza que você vai cumprir sua missão e, como diz aqui a frase do livro, os que dedicam o esforço desinteressado pelo bem dos outros estarão certamente contribuindo para a própria salvação. Seja uma testemunha fiel e você será um fiel nos caminhos do Senhor. Pastor Cláudio Amar. Nós precisamos realmente encerrar, mas eu preciso trazer esse texto para você. Ele está abaixo ali da citação que o pastor Hernani fez agora, né? Ela diz assim: diz o apóstolo, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Que representa isso? O comerciante pode dirigir os seus negócios de modo a glorificar seu Senhor por sua fidelidade. Então, você pode não ter o dom de dar o estudo bíblico, mas você pode ser um comerciante que está me escutando agora. E Deus pode ser glorificado. As pessoas podem conhecer a Deus lá no seu comércio. E ela continua. Se é fiel seguidor de Cristo, levará a sua religião para tudo o que faz, revelando aos homens o Espírito de Cristo. O operário pode ser diligente e fiel representante daquele que labutava em trabalhos humildes, entre as montanhas da Galileia. Todo que adota o nome de Cristo deve trabalhar de tal modo que os outros, vendo suas boas obras, sejam levados a glorificar o seu Criador e Redentor. Eu sei que possivelmente, pastor Hernani, algumas coisas que comentamos aqui, pastor, como é que eu faço agora? Eu quero testemunhar, eu quero falar, eu quero pregar, eu quero revelar para as pessoas o que Cristo tem feito na minha vida. Como fazer isso? Olha que texto excelente. Qual é o teu dom? O que você tem feito? O que você gosta de fazer? Você gosta de trabalhar com o quê? Atualmente, qual é a função que você exerce? Como é que você está ganhando o teu pão de cada dia? Você já pensou? De através do que você faz hoje, está ganhando pessoas para Cristo também? O nosso tempo está encerrando. Me dá um minutinho, pastor. Pode calcular ali, ó, um minutinho. Em 2007, 2008, tive uma experiência muito gostosa com Cristo. Eu estava fazendo um trabalho missionário, eu encerrei o ano desse trabalho e eu precisava renovar os meus estudantes, né? Eu trabalhava como obreiro mesmo da igreja. Falei assim, o que eu vou fazer agora para levantar novos estudantes? Eu tive a ideia de entregar um currículo numa empresa. Eu entreguei o currículo na empresa. Alguns meses depois eu fui contratado, né? Então eu, além de estar realizando trabalho pela igreja, ali como obreiro, eu também entrei nessa empresa com um propósito. Era falar de Deus. Foi uma das melhores experiências. Eu trabalhava das 5 da manhã até as 3 horas da tarde. Amigos,
eu tinha grupos apenas num local da cidade, que era o bairro de Olarias, ali em Lajeado, Rio Grande do Sul. Eu passei a ter pessoas estudando a Bíblia comigo e grupos em toda a cidade de Lajeado e algumas cidades vizinhas. Montamos grupos e assim, olha, 2 anos depois, estávamos abrindo igrejas. E o que a gente realizava? Era o testemunho, porque na empresa eu não tinha uma Bíblia para estar doutrinando. Eu contava as histórias que Cristo havia feito na minha vida. E esse meu testemunho me conduzia a visitar essas pessoas. E lá, a gente através da Bíblia, do estudo, eu aproveitava para continuar a história do que Deus tem fez e continua fazendo na minha vida. Então, qual é a tua missão? O que você tem feito para sobreviver hoje e viver? Use isso também como um meio, um instrumento para você ganhar almas. A gente está do seu lado, a pessoa. Que Deus possa te abençoar. Pastor, foi muito bom esse bate-papo. Foi uma bênção, né? Sim. E semana que vem nós vamos conversar sobre o conhecimento de Deus. É o capítulo 10. Então, para você que está aí feliz, gostando, descobrindo, deixe aqui nos seus comentários. Comente aqui com a gente, fale com a gente aqui também. Pastor Claudio Omar, muito obrigado, viu? Por ter participado desse momento com a gente. Eu, antes de orar, quero ler um último texto com você, para você refletir, que diz assim: se o amor de Deus estiver no coração, ele se manifestará na vida. O suave perfume de Cristo nos envolverá e nossa influência será para o enlevo e bênção dos que nos cercam. Então, meu amigo e minha amiga, se você tem Cristo no coração, você não tem como não ser bênção. Pastor, eu quero ter. Então se mantenha esse momento com a gente. Assista aos cultos aqui da Igreja do NASP. Você pode acessar os cultos de sexta, de sábado, de domingo, hoje, quarta-feira à noite, fora tantos outros momentos que nós temos de reflexão. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos orar juntos? Feche seus olhos. Grande Deus, obrigado por esse momento. Pedimos a Tua bênção e a Tua direção, Pai. Ajuda-nos a ter fome e sede da Tua palavra para juntos orarmos e estudarmos a Bíblia todos os dias. Desperta-nos o interesse, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.